teve, Walid, nessa semana, esse caso, então, do soldado israelense Yuval Wagdani, que, segundo a organização internacional, ele teria protagonizado, vamos dizer assim, um genocídio. Ele é acusado de participar da destruição de um bairro completo numa região conhecida como Corredor Netzarim, na faixa de Gaza, e estava no Brasil, a princípio, curtindo férias no Morro de São Paulo. Nos autos judiciais do caso, tem uma série de provas para sustentar a acusação, e elas foram recolhidas com base em um trabalho de investigação feito com inteligência de fontes abertas. Nas imagens é possível ver ele celebrando nas redes sociais as ações israelenses no enclave palestino. Em uma das publicações, o soldado clamou que Israel continuasse, abre aspas, destruindo e esmagando este lugar imundo sem pausa até os seus alicerces. Ele fazia, então, menção a Gaza. E aí a notícia que nós temos é que a PF não instaura inquérito e pede reconsideração à Justiça. Ela apresentou um pedido de reconsideração federal à decisão da juíza Raquel Soares Chiarelli, que determinou a instauração de um inquérito para apurar supostos crimes de guerra e genocídio atribuídos ao soldado. A decisão judicial foi baseada em denúncias da Fundação Hind Rajab, uma organização internacional que documenta crimes contra palestinos. Em vez de instaurar um inquérito imediatamente, a Polícia Federal abriu uma notícia-crime em verificação em 3 de janeiro, enquanto aguardava o acesso completo ao processo judicial, e a decisão judicial foi emitida durante o plantão de 30 de dezembro de 2024. A PF adotou uma postura cautelosa, justificando que o caso exige uma análise técnica detalhada antes da formalização de um inquérito. O pedido de reconsideração baseia-se em aspectos técnicos e jurídicos, especialmente sobre a aplicação do direito penal brasileiro e crimes contra a humanidade. Walid, eu não sou da área do direito, eu não sou um jurista, sou um jornalista do Diário do Centro do Mundo, sou um historiador, e por essas questões eu tenho que me manter sempre de uma forma prudente, sempre esperar que as coisas ocorram dentro do processo legal e defender tudo aquilo que eu acredito que tem que ser para ambos os lados. Mas eu não posso separar que, junto de um jornalista do Diário do Centro do Mundo e historiador de formação, há um ser humano. E claro que isso pode parecer até uma contradição, eu dizer que eu não posso separar, mas em alguns aspectos a gente não consegue separar. Se tem um soldado que há fortes indícios de que não só participou de um genocídio, como também comemorou nas redes sociais, e estava no Brasil passando férias, eu te confesso que eu tenho dificuldades para manter a prudência e tudo mais. Eu já transfiro o ódio dessa gente quando fazem seus genocídios para mim e passo eu a odiá-los. Mas para não cometer nenhum crime no discurso, eu passo a palavra para ti, porque nós queremos muito te ouvir sobre essa situação e sobre como que a FEPAL também se pronuncia e analisa tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, professor. Quando publicizada a busca desse soldado para que ele fosse detido no Brasil, e nós suspeitamos que estava em curso um conjunto de atitudes para impor preguiça à ação policial, e claro, essa preguiça visava promover a fuga do buscado. Nós emitimos já declarações no domingo, no sábado e no domingo, emitimos declarações dizendo que era necessário investigar essa lerdeza, né? Nós acreditamos que houve preguiça, no mínimo, houve vazamento e houve até coordenação de alguns setores, claro, coordenação às escondidas, com autoridades israelenses para promover a fuga desse criminoso de guerra. Então,
nós já nos manifestamos sobre isso e seguimos exatamente com essa opinião. No mínimo, metade do aparato de segurança do Estado brasileiro, isso tem implicações na Polícia Federal, no Serviço de Inteligência, nos serviços de inteligência, já que há serviço de inteligência, a ABIN, já que há serviço de inteligência na Polícia Federal, já que há serviços de inteligência em polícias civis e militares pelo país. No mínimo, 50% delas obedecem diretamente à CIA e a outros serviços de inteligência dominantes ou ocidentais, como se queira dizer. E, notadamente, claro, acabam favorecendo também Israel. E mais da metade desses atores, desses agentes públicos, são de uma ignorância, inclusive quanto à soberania nacional, inclusive sobre geopolítica, inclusive sobre quase tudo que diz respeito a serviço de inteligência, que parece que você está conversando com um jardim de infância. É tudo teoria da conspiração, é tudo... Basta acompanhar as redes sociais de algumas dessas figuras. Então, seguramente, houve facilitações. Mas o mais importante nessa história toda é o incidente diplomático de interferência na soberania nacional brasileira, na interferência dos assuntos internos brasileiros, na sabotagem de uma ordem judicial do aparelho de Estado brasileiro, promovida por um governo externo, por um Estado forâneo, que é Israel. Bem como, e é o que pouca gente está se atentando, bem como a Argentina, caso tenha havido a fuga para a Argentina. Então é preciso chamar, no mínimo, para consultas os embaixadores desses dois países, e esses dois países precisam explicar como que isso aconteceu. E se porventura houve companhia aérea que levou do Brasil para a Argentina, é preciso verificar todo o trajeto, é preciso verificar, e aí, claro, tem que saber por que não havia uma ordem, já que ele estava sendo buscado, por que não há uma ordem nas imigrações com este nome para sua detenção. Então, como é que ele sai do Brasil? E vai ter que ver qual foi o trajeto dele. Qual foi a companhia aérea, se foi companhia aérea. Se foi terrestre, que pode ter fugido por Foz do Iguaçu, por exemplo, ou outra das fronteiras terrestres para chegar à Argentina, esta imigração precisa ser investigada. E uma coisa curiosa é que nós temos 3 países neste continente que foram grandes receptores de criminosos nazistas foragidos. Um deles é a Argentina. O outro é os Estados Unidos, que pouca gente fala. Os Estados Unidos absorveram grande parte da elite intelectual e científica e tecnológica nazista para os seus projetos posteriores, inclusive da bomba atômica, aeroespacial, missilístico e tudo mais. Teve implicação de cientistas alemães recrutados, nazistas recrutados pelos Estados Unidos. A Argentina foi o grande refúgio no continente de criminosos nazistas foragidos. E volta a ser agora, não por acaso, por um regime que promove crimes de lesa humanidade superiores até em alguns aspectos aos nazistas, até porque televisionados.